Estamos de volta, meu querido amigo, minha querida amiga, para o momento do estudo da Bíblia, aqui no nosso programa Encontro com a Vida. Hoje, o nosso 8º e último tema da série Jesus Revelado, a identidade do Messias na profecia. Ao longo desses últimos dias, estudamos a respeito da obra de Cristo em favor da humanidade. Tudo o que Deus projetou no assim chamado plano da salvação. Tudo o que Jesus viria para fazer para nos dar uma segunda chance. Quando falamos em segunda chance, falamos em referência a Adão e Eva, que lá no Jardim do Éden perderam a primeira oportunidade que Deus deu a eles de viverem eternamente. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse, olha, não comam dessa árvore, que se vocês comerem, vocês morrerão. E se eles tivessem obedecido a Deus, eles teriam vivido felizes e eternamente. Infelizmente, o ser humano preferiu dar ouvidos à voz da serpente do que à voz de Deus. E as consequências você já conhece. Mas Deus estabeleceu um plano para dar ao ser humano uma segunda chance. No plano da salvação, estava constando que Jesus viria a esse mundo, se encarnaria, se tornaria um de nós, viveria uma vida sem pecado, morreria na cruz, ressuscitaria ao terceiro dia, seria assunto aos céus, atuaria como sacerdote, como sumo sacerdote. Tudo isso nós já vimos até aqui. E se você perdeu algum episódio dessa série especial, volta no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, assiste todos os 8 episódios e você vai entender tudo o que Jesus está fazendo por nossa salvação. E hoje chegamos ao último episódio, a volta de Jesus. O regresso de Cristo a essa terra é a bendita esperança de todo crente. É o momento quando vai se concretizar a promessa feita por ele há 2000 anos atrás. E também um momento histórico em que todos os salvos, os seres humanos que se salvarem, receberão a recompensa, a vida eterna. Bem, se você está comigo nesse programa, é porque o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. E você também está desejoso da vida eterna. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais então sobre a volta de Jesus e como estar prontos para esse acontecimento. Antes, porém, de abrirmos o livro sagrado, ou melhor, de estudarmos o livro sagrado, eu queria convidar você para fazermos uma oração. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que esteja ao nosso lado. Que nossa mente agora se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação dos Teus planos para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a entendermos mais sobre o Teu regresso a essa terra e que ao compreendermos esse assunto, nós possamos nos preparar para estarmos prontos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia e nós vamos examiná-la mais uma vez. Tema de hoje, vamos aprender a respeito da volta de Jesus. Ele veio uma primeira vez, há 2000 anos atrás, se encarnou, viveu aqui entre os homens, foi por eles rejeitado e crucificado e agora voltará em glória e majestade. Esse evento será a culminação do grande projeto de Deus para a salvação do ser humano. Há mais de 300 textos apenas no Novo Testamento que falam a respeito da volta de Jesus. E eu queria partilhar com você um deles, que aparece aqui em João 14, 1-3. O próprio Jesus Cristo prometeu assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 2000 anos se passaram, mas essa promessa nunca foi tão atual. Jesus voltará em glória e majestade para buscar a todos nós e nos levar para morar com Ele.
Diante disso, algumas perguntas surgem. Como será a volta de Jesus? De que forma ele virá? Ele voltará? Para que voltará? E, finalmente, quando voltará? São perguntas que devem hoje ser respondidas à luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Vamos ver, começando, como será a volta de Jesus. Em Mateus 24, verso 27, Jesus mesmo declarou: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que esse texto revela a respeito da volta de Jesus? Revela que será um evento visível. Um relâmpago, quando ele brilha no céu, todos podem ver. O mesmo acontecerá na volta de Jesus. Muitos por aí têm acreditado na teoria de um arrebatamento secreto da igreja. Mas nós veremos hoje que esse ensino não se sustenta à luz da Bíblia. A Bíblia é clara e ensina em vários textos que Jesus voltará de forma visível, pessoal e literal. A Bíblia ensina nesse texto de que Jesus virá como um relâmpago, ou seja, todo olho poderá ver. Inclusive, essa é uma expressão que a Bíblia também usa. Aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, João escreveu assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Tem algo de secreto nisso? Não. Todo olho verá Jesus voltar. Ou seja, as pessoas que estiverem vivas, elas verão Jesus voltar. Mais que isso, as pessoas que estiverem mortas e salvas, elas ressuscitarão para vê-lo voltar. Será um acontecimento cercado de eventos jamais vistos na história. O céu se enrolando como um pergaminho, Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, a sepultura dos santos se abrindo, os ímpios correndo em desespero. A história humana ou o ser humano jamais testemunhou um evento de tal magnitude. E é por isso que nós temos que olhar para a Bíblia e entender melhor o assunto. Muitos falam a respeito desse arrebatamento secreto da igreja. Essa ideia de um arrebatamento deu origem para vários livros, séries de filmes, todos falando que haverá um arrebatamento secreto da igreja 7 anos antes da grande volta de Jesus. Esse arrebatamento livra a igreja da grande tribulação. Esta série Deixados para Trás falou um pouquinho a respeito desta crença popular. Mas, como veremos hoje, ela não se mantém à luz da Bíblia. Em Mateus 25, 31, o próprio Jesus Cristo declarou: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele volta e volta com todos os anjos. Mateus 16, 27 diz: então retribuirá cada um conforme suas obras. Veja, quando Jesus voltar, é aí que a recompensa será dada. Isso tira a ideia de que a igreja vai ser arrebatada alguns anos antes da volta de Jesus. A recompensa dos salvos, ela só será dada quando Jesus voltar. As pessoas, quando morrem, mesmo que morram salvas, elas não vão para o céu. Quem morre perdido não vai para o inferno. Aliás, nem existe um lugar físico chamado inferno, onde as pessoas ardem em chamas eternamente. Não existe isso na Bíblia. Isso é a ideia, são tradições que vão se acumulando ao cristianismo ao longo da história. As pessoas ensinavam isso na Idade Média e hoje muitos ainda acreditam nessa fantasia de um inferno como um lugar de tormentos eternos. É por isso que eu e você temos que ser estudiosos da Bíblia. Por quê? Porque quanto mais aprendemos da verdade, mais seremos protegidos contra esses erros, esses pensamentos que não têm qualquer base da Bíblia. Esse é todo o detalhe. Então eu e você precisamos mais e mais estudar esse tema. Então a recompensa, ela só será dada quando Jesus voltar. Ninguém vai antes para o céu.
não haverá um arrebatamento secreto. O que mais a palavra de Deus nos revela? Vamos então estudar um pouquinho sobre os justos vivos, depois os justos mortos, depois veremos a situação dos ímpios vivos e depois a dos ímpios mortos. Eu e você estaremos em uma ou outra dessas categorias. Não dá para escapar. Nós aqui estamos classificados. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus? O apóstolo Paulo responde: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Cristo voltar, os salvos serão transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Aqui a palavra usada por Paulo para arrebatamento não é nenhum desaparecimento, é que Jesus pegará os salvos da terra e os levará para o céu. Eles serão levados, arrebatados. Quando? No momento em que ele voltar. Mais uma vez, a ideia de arrebatamento secreto não se mantém. Paulo continua em 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse contexto? Morrer. O que Paulo está dizendo é que nem todos morrerão. E ele continua, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então Paulo está afirmando de que os vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa transformação sobrenatural que acontecerá na volta de Jesus, nós chamamos de glorificação. O que é glorificação? É a transformação pela qual os salvos passarão no momento da volta de Jesus. Será uma transformação instantânea. E como será essa transformação? Paulo explica. Esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E o que é mortal será revestido da imortalidade. Ou seja, nós não mais teremos tendência para o pecado. Não mais teremos qualquer vestígios do pecado ou de suas consequências. Todas as doenças desaparecerão. Todos os defeitos físicos desaparecerão. Todos os sinais de velhice desaparecerão. Nós seremos transformados. Esse corpo que nós temos será transformado para ser perfeito como eram os corpos de Adão e Eva quando saíram das mãos do Criador. Glorificação. É isso que vai acontecer com os salvos. Então há esperança para todos nós de termos vida eterna. O ser humano tem gasto tanto dinheiro para encontrar o elixir da juventude, para encontrar o caminho da vida eterna. Esse caminho não é pela ciência, esse caminho é pela Bíblia. Esse caminho não é no laboratório, esse caminho é no santuário. E aí, Jesus no santuário, ministrando em nosso favor, é aí que nós teremos o direito e a vida eterna. O que mais a palavra de Deus ensina? O que vai acontecer com os justos que estiverem nas sepulturas, mortos. O apóstolo Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, todas as pessoas que morreram salvas, elas vão ressuscitar na volta de Jesus. E essa ressurreição é chamada a primeira ressurreição. Por quê? Porque haverá uma segunda. A primeira ressurreição é a dos salvos, no exato momento da volta de Jesus. A segunda ressurreição será a dos ímpios, e ela se dará 1000 anos depois da volta de Jesus. Vamos chegar lá. Você vai entender isso à luz da Bíblia. Agora, falamos até aqui a respeito dos salvos. E os ímpios? O que vai acontecer com as pessoas
que perderem a salvação. Vamos começar com os ímpios que estiverem vivos. Apocalipse capítulo 6, verso 16 diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 é a descrição da abertura do 6º selo, dos 7 que possui o livro do Apocalipse. João viu o Cordeiro abrir o 6º selo, e quando esse selo foi aberto, o céu enrolou-se como um pergaminho quando se enrola. Montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os pequenos, os livres e os escravos, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e disseram o que está em Apocalipse 6,16. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Sabe qual será a atitude dos ímpios quando Jesus voltar? Uma atitude de completo desespero. Eles vão preferir a morte do que ver a face do Senhor Jesus. Esses serão os últimos eventos dos ímpios sobre a terra. A palavra de Deus declara ainda em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Entendeu? Jesus, quando ele se apresentar nos céus, com o sopro de sua boca, com a glória da sua volta, ele destruirá a todos os ímpios. Então, os ímpios que estiverem vivos serão agora completamente destruídos no momento em que Jesus voltar. E o que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos? A palavra de Deus explica. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, quando Cristo voltar, os ímpios que estiverem vivos morrerão e os ímpios que estiverem mortos continuarão mortos até completar-se os 1000 anos. Por quê? Porque 1000 anos depois da volta de Jesus, os ímpios ressuscitarão. Esta será a segunda ressurreição. E quando os ímpios ressuscitarem na segunda ressurreição, eles apenas ressuscitarão para descobrir o motivo pelo qual se perderam e então serão eternamente destruídos. O Apocalipse 20, versos 7 a 9, diz que eles vão marchar pela superfície da terra, vão rodear a cidade santa, vão tentar invadi-la e quando tentarem invadir a cidade santa, Deus mandará fogo dos céus e eles serão completamente destruídos. E nessa destruição vão só não apenas os ímpios, mas também os anjos maus e o próprio Satanás. Todos eles serão completamente destruídos pelo fogo. Você está percebendo que eu e você só temos duas opções? Só temos dois grupos a pertencer? Ou pertencemos aos salvos que vão receber a vida eterna, ou pertencemos ao grupo dos ímpios que vão queimar no fogo? Eu e você temos que fazer uma escolha. De que lado nós queremos ficar? Mais um detalhe sobre a volta do Senhor. Quem acompanhará Jesus quando ele voltar? O próprio Jesus declarou: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que virá com Jesus? Todos os anjos. O céu ficará vazio, porque todos os anjos virão com Jesus. E sabe qual será a missão dos anjos? Eles vão reunir as famílias separadas pela morte. Esta será a missão dos anjos de Deus. Pais se encontrarão com os filhos, filhos com os pais, maridos separados das esposas, esposas separadas dos maridos, primos separados de primos, tios de sobrinhos. Um evento extraordinário, um reencontro jamais visto. Os anjos virão com a missão de nos reunir
e em família nós iremos ascender aos céus para nos encontrar com Jesus Cristo. Já pensou que emoção? Poder reencontrar as pessoas que você ama e que a morte levou? Isso está prometido na palavra. E como Deus nunca falha em suas promessas, essa também não falhará. Você pode confiar. Um grande dia de reencontro está marcado e nós teremos essa oportunidade. O que mais a palavra de Deus revela sobre esse momento? Afinal de contas, quando será o retorno de Jesus? Após aprendermos sobre sua vinda e suas consequências, nós ficamos desejosos em nosso coração de recebê-lo. Mas quando será o retorno de Cristo? O próprio Jesus declarou em Mateus 24:36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Sim, a Bíblia ensina que ninguém sabe a respeito do dia e da hora da volta do Senhor. Qualquer pessoa que se levantar tentando marcar datas para a volta de Jesus, saiba que essas datas não têm o apoio da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que ninguém sabe. E então Jesus deixa um conselho. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe qual é o caminho para mim e para você? Estarmos vigiando em oração, orando em todo tempo, para estarmos prontos. Jesus mesmo disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que significa isso? Tudo o que Jesus falou se cumprirá. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Prezado amigo, prezada amiga, eu e você só temos dois caminhos: salvação ou perdição. Não existe uma terceira opção. Ou nós estaremos entre os salvos que serão levados por Jesus para o céu, completamente transformados, para viver a eternidade ao lado dele, ou nós estaremos entre os ímpios, que serão destruídos, mortos na volta de Jesus e 1000 anos depois, destruídos completamente. De que lado você quer estar? Se você quiser ficar do lado certo, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Orar a Ele para que Ele aceite a nossa entrega e para que Ele nos prepare para o glorioso dia em que Ele vai aparecer nas nuvens dos céus. Esse tem que ser o meu desejo e tem que ser o seu. Cristo volta. A palavra de Deus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. Cristo virá de forma visível, pessoal e literal. Ele virá para buscar aqueles que se prepararam, aqueles que confiaram nele, aqueles que se entregaram. Ele virá para dar a recompensa aos salvos, a vida eterna, aos perdidos, a destruição eterna. Então eu e você temos que fazer uma escolha, temos que tomar uma decisão. E eu espero que você não terceirize sua salvação para ninguém. Esse assunto é assunto sério, é assunto de vida eterna. Não permita que outras pessoas decidam por você. Tenha você iniciativa, busque você conhecer a verdade, aplique-se ao estudo da palavra de Deus, descubra o que é certo e o que é errado, não se contente em saber pouco. Em termos de religião, não se contente. E se nós procedermos assim dessa maneira, nós então viveremos o plano que Deus tem para nós. Nós então teremos o preparo necessário e estaremos prontos para recebê-lo em glória e majestade. Sim, meu querido amigo, aquele que há de vir em breve virá e não tardará. Quer você queira, quer não, Jesus está voltando. E eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo. Há tantas histórias e experiências na Bíblia que nos alertam a respeito da sua vinda
e da necessidade de preparo. A parábola das 10 virgens, por exemplo, é uma delas. 5 virgens possuíam azeite, 5 não. Esse azeite, esse óleo, é símbolo do Espírito Santo. Tem você buscado o Espírito Santo todos os dias? Tem você buscado o preparo necessário para estarmos de pé naquele glorioso dia? Eu espero que sim. E hoje eu queria orar por você, para que a graça de Deus nos alcance e para que nós tomemos no coração a decisão de nos prepararmos para esse maravilhoso evento. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigado pelas impressões do Teu Espírito em nosso coração. Obrigado pela promessa de vida eterna que o Senhor nos faz a todos. Nos ajuda, Pai, a andarmos nos Teus caminhos, fazermos a Tua vontade e nos preparar para o glorioso dia em que o Senhor voltará à terra. Tome conta, Pai, de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.